Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos conversar nesta edição com o desembargador Lauro Laertes de Oliveira. Obrigada, desembargador, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, conversando aqui no canal do YouTube. É uma alegria poder participar dessas entrevistas aí com todos os desembargadores, né? É uma novidade para mim aí, mas acho que vai ser muito interessante. Desembargador, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu na sua vida o direito. Tinha alguém da família, alguém que já atuava na área, ou foi por acaso? Olha, é muito interessante essa história, porque na verdade quando eu nasci, existia aqueles álbuns de bebê, em que uma das perguntas que eu perguntava para os pais, né? Que profissão gostaria que seu filho seguisse, né? E o meu pai colocou lá, magistrado. Na verdade, o pai dele era cartorário, né? Mas ele não seguiu a linha do pai. O pai era oficial do registro de imóveis, tabelião em Palmas, e ele não foi nessa linha, né? Teve dois irmãos que seguiram a linha de cartorários, né? Mas ele foi para ser comerciante e tal, né? E ele tinha essa ligação assim, que ele conhecia, então, tinha contato, e em cidade pequena ele tinha muito contato com os advogados, todos os amigos dele também e tal, né? Ele achava que seria uma boa profissão para o filho ser juiz, né? Então ele colocou aquele pensamento no álbum, e quando ele teve a oportunidade, né, de me colocar no trabalho, ele foi certo, saberia que ali talvez eu iniciasse mesmo a carreira, né? E na época em Palmas, logo depois que comecei a trabalhar no cartório, assumiu como juiz o doutor Jamil Lourenço, e era um juiz assim que eu peguei muita admiração pelo trabalho dele, uma pessoa de uma conduta irrepreensível, todo mundo admirava na cidade dele e tal. E isso também me ajudou a encaminhar para fazer direito, daí que terminei os estudos lá, vim para Curitiba para fazer faculdade. Então o pensamento do meu pai, que ele teve desde que eu nasci, acabou se concretizando, né? Pena que ele faleceu em seguida, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, com 16 anos ele faleceu. Ele não pôde ver o sonho de ter o filho juiz, né? Mas acabou se concretizando. Quando o senhor veio para cá, para Curitiba, estudar, desembargador, como é que foi essa época? Como é que foi o curso do direito? E em seguida eu sei que o senhor advogou logo após formado. Pois é, foi interessante também a minha chegada, porque eu cheguei, tinha que morar numa pensão e tinha que trabalhar porque a situação, meu pai tinha falecido, não tinha uma situação econômica muito boa na família e eu precisava trabalhar para me sustentar aqui, né? Mas eu, como eu trabalhava no cartório, lá já tinha uma experiência, digo, eu vou lá e acho que eu vou conseguir algum trabalho em cartório, né? Eu tinha alguns amigos já de Palmas paravam numa pensão, eu me instalei lá na pensão, na Carlos Carvalho, e fui caminhando, me informei onde que era o Tribunal de Justiça, funcionava as varas tudo no prédio aqui atual, né? Era no 7º andar que começava as varas civis, eu olhei na placa lá embaixo e eu vou lá no 7º andar, pedi para parar no 7º andar. Na primeira porta que eu entrei era o meu emprego, que foi a 7ª, a vara civil. Eu trabalhava no cartório e fiz cursinho daí para fazer faculdade, daí me sustentava aqui. Foi muito interessante essa trajetória. Para depois passar quando estava no 3º ano da faculdade, eu passei para o escritório de advocacia. E daí eu fiquei no escritório, acho que aproximadamente 6, 7 anos até passar no concurso. Daí me formei, né, até me formar e passar no concurso. Daí, naquela época tinha que esperar 3 anos depois de formado para poder fazer o concurso. E como é que foi esse tempo de estudo, desembargador, para a magistratura? Prestar o concurso, trabalhar, toda essa experiência que o senhor teve de cartório, de advocacia, lhe ajudou também no concurso. Sem dúvida, porque naquela época, inclusive, o concurso era muito prático, assim, que teria que fazer sentenças, né? Tanto na área penal como na civil, né? E eu, como tinha essa bagagem já de cartório, boa experiência, e daí na advocacia me ajudou muito, né? Daí eu tive mais facilidade, né? Embora tenha me dedicado bastante aos estudos, trabalhava o dia todo, mas era toda noite estudando e levantava mais cedo também, antes de ir para o escritório. Era das 6 às 8h30, mais ou menos, eu estudava em casa, sempre procurava estudar, né? Então eu fiz uma preparação boa, né? Agora falando um pouquinho dos desafios da carreira.
logo no início, desembargador. Como é que foi? Puxa, passei no concurso. E agora? Pois é, o maior desafio para mim era criminal, né? Porque eu tinha muita experiência no civil, sempre advoguei no civil, trabalhei em cartório civil, né? E eu até tinha um certo receio, assim, com a área criminal, porque não era meu métier, né? Não tinha tanto conhecimento, assim, apesar que estudei muito para o concurso na área criminal. Mas eu senti, assim, um pouco mais de dificuldade, justamente comecei por União da Vitória, e recordo que nos primeiros processos que eu peguei, assim, o rapaz era furto, pena baixa, se dá suspensão condicional da pena, não dá lá. Eu tive dificuldade, tive que conversar com um colega e tal, com o promotor e tal, porque eu tinha ainda essa inexperiência, né, da área criminal, né? Mas daí, com pouco tempo e com a ajuda de colegas, a gente sempre conversando com os promotores, com os juízes mais experientes, daí fui pegando tranquilamente a área criminal, também não teve maior dificuldade, né? Tem algum fato que lhe marcou no decorrer da carreira, desembargador, que o senhor se lembra e leva para a vida como experiência? Um dos que me marcou foi em Guarapuava. Eu estava na primeira vara civil de Guarapuava e tinha uma disputa de propriedade de um imóvel, de uma casa, e de uma parte era uma família humilde e de outra parte era uma das pessoas ricas, assim, da cidade, né? E eu dei uma decisão para forçar que essa família mais humilde ficasse com a casa, que não houvesse o despejo da família, né? E realmente daí acabou dando uma composição, a família ficou com a casa, e um dia apareceu no gabinete a mulher que era da família humilde da casa, e ela queria me agradecer, mas foi emocionante, assim, porque às vezes uma decisão simples, até para mim foi simples, uma decisão que eu dei para não permitir a emissão de posse do outro, da pessoa e tal, para forçar que desse o acordo ali. E porque era o que eles tinham, né? Então para eles era muito importante aquilo, né? Deles conseguir preservar aquilo que era o único imóvel deles, o imóvel residencial, né? Então a gente fica gratificado, né, quando dá uma decisão assim, que viu que fez justiça. Desembargador, além de estudar, e a gente sabe que o magistrado continua estudando ao longo da vida, o senhor também é praticante da logosofia. Conta pra gente como é que surgiu isso na vida do senhor, também são estudos realizados, como é que aconteceu isso? Pois, isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida aí na década de 91, 99, que eu conheci a logosofia, e foi uma coisa que um norte na minha vida, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui convidado para uma palestra por uma conhecida, e fui assistir a palestra. Me chamou a atenção que o palestrante falou algumas coisas, e até uma imagem que ele trouxe me chamou muita atenção, que ele falou assim: olha, o ser humano, quando nasce, não vem junto um manual de instrução como funciona seu mecanismo mental. Como funcionam os pensamentos, seus pensamentos são todos próprios, ou tem pensamentos alheios em sua mente, etc. Quais são as faculdades que você mais trabalha na mente e tal. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei refletindo durante a semana, e eles convidaram daí para, se quisesse, um outro curso na outra semana, na segunda-feira. Isso me trouxe muita reflexão, que realmente parece que eu não pensamentos, eles diziam que pensamentos eram entidades autônomas que podem passar de uma mente para outra. Isso me fez muita reflexão e eu quis conhecer mais. E realmente é uma ciência de autoconhecimento, assim, que me levou a mudar muito a minha vida. Eu sou outro ser hoje. Na logosofia a gente procura ser cada dia algo melhor. Esse que é o objetivo, né? A gente procurar combater, que a gente tem muitos pensamentos de deficiências e tal, procurar ser mais tolerante, mais paciente. Então é uma luta, né? Diariamente. O autor da logosofia diz que a vida é uma luta, né? É uma luta diária, né? E alguns aspectos da logosofia assim, que me chamaram muita atenção, porque a minha mãe era muito católica, e eu até estudei no primário em colégio de padre na minha cidade, em Paulo. E até os 15 anos, assim, eu frequentava a igreja, a minha mãe era muito religiosa e tal.
Mas eu comecei a questionar a partir dos 15 anos, achando que aquilo ali não era o meu caminho. Eu questionava muito com ela alguns dogmas da Igreja Católica, não aceitava e tal. Ela disse, tudo bem, filho, se você não quer, não vai mais na igreja. Então, né? E eu acabei me afastando da igreja. Depois, na vida adulta, li sobre espiritismo, budismo, outras correntes doutrinárias, mas nunca achei que era meu caminho. Também discordava de algumas coisas que eu li e tal. Digo, continuei assim, mas tinha alguma que parece que eu tinha um vazio dentro de mim, sabe? Continuava a busca. Uma busca, sabe? Parece que faltava algo para mim, porque eu já tinha uma situação equilibrada, eu tinha passado no concurso, financeiramente estava bem, mas faltava algo na minha vida e eu não sabia o que era, né? E foi na Logosofia que eu me encontrei, né? Então isso tudo bateu comigo, como eu pensava, assim, né? Então foi algo assim que me transformou e deu outro norte para mim. Eu tinha, por exemplo, um grande preconceito contra o casamento, tanto que eu ainda estava solteiro, né? Eu achava que casamento não era uma boa coisa, né? E a Logosofia foi a única que me convenceu ao contrário disso, me tirou esse preconceito. Porque preconceito é pior do que crença, né? É mais difícil de tirar da mente. Quando a gente tem ela enquistado na mente, o preconceito, é muito difícil de a gente tirar, né? E a Logosofia conseguiu tirar esse preconceito que eu tinha contra o casamento, ver o valor da família. E daí, nessa época, eu conheci, era juiz de direito substituto de 2º grau já. Eu estava trabalhando para um regime de exceção e conheci uma assessora daí que, nessa época, e ela também, quando viu que eu entrei na Logosofia, que alguma coisa começou a mudar, ela também foi para a Logosofia, acabamos logo casando e hoje temos uma filha com 16 anos. Eu digo que ela é fruto da Logosofia, porque se eu não tivesse conhecido a Logosofia, acho que ela não existiria. É muito interessante essa minha história também. O que o senhor faz nos seus momentos de tranquilidade? O que o senhor gosta de fazer para se distrair, para relaxar, desembargador? Pois é, eu gosto muito de assistir filme, isso sempre foi desde criança, já gostava de filme, isso continua, né, assistindo muito filme, e agora também tem as séries. Algumas séries eu não gosto muito de me envolver em séries que tenham muitas temporadas, porque senão toma muito tempo também, né? Gosto de séries mais curtas, mas assisto também algumas séries e filmes, gosto muito de ir até no cinema, mas assistimos também em casa, hoje por causa da Netflix e tal. E paixão também a leitura, né? Gosto muito, e o futebol, né? Essas coisas que eu distraio, além da atividade física. Eu fiz corrida há muitos anos, sabe? Acho que foi praticamente uns 10 anos aí que eu praticava corridas de rua, assim, de 10 quilômetros, né? Nunca passei dos 10 quilômetros, mas fazia. Até isso aí foi recomendação médica, por causa do plano de colesterol e tal, né? Então, fazia as corridas. Mas agora eu parei com corrida porque surgiu aí um probleminha na coluna que o médico, por causa do impacto, ele recomendou parar de correr e fazer mais bicicleta e elíptico na academia, para não ter impacto. Mas foi uma coisa muito boa na minha vida também, as corridas de rua. Eu gostava muito de participar. Eu cheguei a participar aqui, até do tribunal promoveu algumas, né? Eu cheguei a participar aqui também. Agora falando um pouquinho de paixão. Eu vi uma há pouco aqui no seu gabinete. Flamengo. Essa é uma grande paixão desde os 6 anos, mais ou menos. Eu, quando estava com os 6 anos, ganhei uma camisa do Flamengo de uma tia em Palmas. E ali se criou essa paixão. Naquele tempo não tinha televisão. O primeiro jogo que eu escutei foi por rádio, né? Eu ficava grudado lá no rádio para escutar o jogo. E em Palmas, no interior, tinha essa vantagem que a gente pegava as rádios de Rio, São Paulo, né? Então, na verdade, eu não conhecia os times de Curitiba, porque quando criança a gente não pegava a rádio de Curitiba, não entrava lá. Só pegava de São Paulo, Rio e Guaíba, de Porto Alegre. Então nós, guri daquela época, torcia por os times de Rio, São Paulo ou de Porto Alegre lá. E foi uma paixão que eu acompanhei, daí já fui assistir final de campeonato do Flamengo no Rio, e sempre tenho acompanhado até hoje. A minha grande paixão no futebol é o Flamengo. E eu quero agradecer a participação do desembargador Lauro Laertes de Oliveira, que conversou nessa edição com a gente aqui no canal do YouTube. Obrigada, desembargador, por contar um pouco da sua história aqui para os nossos telespectadores. Muito grato. Até a próxima edição, aqui no canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná.